Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um podcast Teen, onde a gente vai falar da sua lição favorita, a lição dos adolescentes. Hoje a gente vai falar sobre a lição 6, mas estamos com um convidado especial, o Vitor. Olá. Bem-vindo, Vitor. Olá, Esther, tudo bem? Muito obrigado pelo convite, um prazer estar aqui com vocês no dia de hoje. Bom, se você ainda não é inscrito, corre e se inscreve que ainda tem muito material, ainda tem muita lição para você saber. E se você tiver alguma dúvida, pode escrever nos comentários que a gente vai te responder o mais rápido possível. Bem-vindo ao podcast Team, da Igreja Adventista Central de São José dos Campos. Estudamos a cada semana lições para seu crescimento espiritual. Reserve um tempinho do seu dia, estude com a gente e fortaleça sua caminhada com Jesus. Você pode fazer uma oração pra gente, Vitor, por Sim, favor? oremos. Querido Deus, obrigado pelas suas bênçãos, te agradecemos pela oportunidade de estudar a tua palavra. Que o Senhor possa abençoar essa nossa conversa, que a gente possa aprender mais de ti. Em nome de Jesus, amém. Amém. Bom, como a gente já ia falando, a gente vai falar sobre a lição 6. Todo mundo está fazendo. Pedro e os apóstolos responderam: devemos obedecer a Deus antes de qualquer outra autoridade humana. Atos 5, 29. Esther, não sei se você já viveu isso, mas essa frase, né? Todo mundo tá fazendo, as mães amam responder essa pergunta com mas você não é todo mundo. A gente vive, né, num mundo em que a gente tem grupos de amigos, de familiares, de vizinhos, enfim, algumas pessoas. E esses grupos, eles podem dar algumas ideias pra gente de coisas a fazer ou de se comportar, mas nem sempre são boas. E aí nossos pais costumam falar isso pra gente, mas você não é todo mundo. A gente vive num contexto, assim, de que existem algumas pressões que a gente pode sofrer no dia a dia, né? Sim, até tem um filme que saiu esse ano, foi ano passado, que é Divertidamente 2, que fala sobre a personagem principal mudar os seus gostos e suas atitudes pra se encaixar em novos ambientes, grupos. Então, isso é muito comum no dia a dia dos adolescentes, dos jovens, sim. né? E acho que, na verdade, na vida num geral. Sim. A pressão de grupo é inevitável, mas Deus nos deu a igreja e uma mente inteligente para usarmos para a sua glória. É muito interessante a gente ver isso, né? A pressão, ela vai existir de qualquer forma. A gente vai viver num mundo em que as pessoas querem que a gente se pareça com elas. E a nossa mente, ela se transforma à medida que a gente vive num contexto. Então, se a gente vive num grupo de pessoas que só fala gíria, já a gente vai estar falando um tá ligado também. A gente vai acontecer isso. Mas Deus deu pra gente uma igreja, ou seja, um conjunto de pessoas que seguem os mesmos princípios que a gente. E aí, se a gente tiver tempo com essas pessoas e gastar tempo com isso, a gente pode moldar a nossa mente, o nosso jeito de ser, para ser mais próximo do que elas são também, do que a igreja ensina. Sim. E tem uma pergunta. Até que ponto você muda seu jeito de ser só para se encaixar na sua galera? E você, o que você acha disso? Você acha que você muda um pouco o seu jeito de ser ou não? Não sei. Eu acho, sabe o que eu acho? Não tem problema a gente mudar o nosso jeito de ser pra gente se encaixar num grupo. O problema, ele tá quando a gente muda... Mexe nos nossos princípios, né? Exatamente. Quando a gente passa a linha dos nossos princípios, aí tem um problema pra gente se encaixar. Como diz aqui, né? A gente precisa balancear a necessidade de companheirismo, que é algo que a gente precisa fazer, e o risco que essas influências vão trazer pra gente. Esse risco de influência também entraria se são influências boas ou influências ruins, né? Porque se tiver uma influência mais ruim, a gente teria que nivelar mais. Sim, e aí a primeira frase que a gente leu, né? Deus nos deu uma igreja, e a igreja é um lugar de influências boas para o nosso dia a dia. Sim. Não tinham outra escolha a não ser obedecer a Deus. Não importava as consequências. A aprovação de Deus e a aprovação dos homens. A gente chega aqui num plano de fundo que a lição traz, que está lá em Atos 5. É uma história de Pedro e dos outros apóstolos que eles decidiram, como a gente viu lá no texto inicial que a gente leu, a aprovação de Deus e não a aprovação dos homens. Eles tinham acabado de ter sido presos porque estavam pregando sobre Jesus. E aí eles viram alguma coisa sobrenatural. Um anjo foi lá, libertou eles daquela prisão e falou para eles: volta lá para o meio da multidão e fale de Jesus.
E aí eles vão lá, falam de novo, e aí eles são chamados para estar no Sinédrio, né, onde os líderes ficavam, e eles são mais uma vez questionados que eles deveriam parar de falar de Jesus. E aí eles falam, a gente não pode fazer alguma coisa diferente do que obedecer a Deus, não importa as consequências. Sim, é igual tá na imagem, que é mais a aprovação de Deus e menos a aprovação dos homens. A gente normalmente gosta de ter a aprovação das pessoas que a gente tem ao nosso redor, mas melhor é ter a aprovação de Deus do que ter a aprovação dos homens. Agora eu vou fazer uma pergunta para você. Você já teve em alguma situação onde teve que escolher entre o que Deus pede e o que os seus amigos estavam pedindo, exigindo? E o que você fez nessa situação? Já. Lá na minha escola tem algumas atividades e alguns eventos que são mais como festas que tem no dia de sábado. E teve um que foi específico no dia de sábado, que era a festa junina. E eu não conseguia ir, porque era contra os princípios que tá na Bíblia. E aí eu falei para os meus amigos que eu não ia conseguir ir, e eles queriam muito que eu fosse. Mas aí, no final, eu não fui. E, de um modo, dei uma influência a partir da Bíblia para eles, falando sobre o sábado também. E também me deu a oportunidade de eu falar mais sobre a nossa igreja para uma amiga minha. Legal. Eu tenho um testemunho para contar também, uma coisa que aconteceu comigo. Na minha faculdade acontecia coisas parecidas, né? Alguns eventos no sábado, e eu compartilhava com eles que eu não iria, que eu tinha uma rotina diferente de ir à igreja e tudo mais. E eu lembro que em outros pontos também da nossa fé eu compartilhava com eles em situações bem pontuais. Eu lembro uma vez que uma professora precisava remarcar uma aula e eu não estava nessa aula, mas meus amigos estavam, e ela comentou, olha, gente, o que vocês acham da gente fazer uma aula no sábado? A gente faz rapidinho, aí a gente já mata o que a gente precisa fazer. E aí meus amigos levantaram a mão e falaram, olha, não vamos fazer não, porque o Vitor não pode. E aí a professora, o Vitor não pode, então tudo bem. E eu achei interessante isso, né? Eles estavam testemunhando sobre a fé minha, porque eu testemunhei antes. Então é bem legal quando a gente coloca a aprovação de Deus antes da aprovação dos homens, né? Sim, também tem da comida, que tem muita gente que come carne e a gente não come carne. Isso aí também é um grande testemunho, que eu acabei de lembrar. Bom, minha consciência é cativa da palavra de Deus. Não é seguro nem correto agir contra a própria consciência. Essa é uma frase de Lutero, né? E é que a gente chega nessa parte da coragem dos reformadores. É um conjunto de homens, que são chamados também de protestantes, porque eles protestavam contra as crenças daquela época. E aí eles, lendo a Bíblia, eles chegavam a conclusões que estavam diferentes do que a religião daquele momento trazia, né? E aí Lutero fala isso daqui, né? Eu não posso ir contra o que eu tô vendo, o que eu tô aprendendo. Se a gente colocar o que a gente aprende na Bíblia, na palavra de Deus, como sendo nosso guia para a nossa vida, aí a gente vai estar se aproximando da aprovação de Deus e, às vezes, se distanciando da aprovação dos homens, né? Seria bom se fosse os dois juntos. A gente ia ficar feliz, mas mais vale a aprovação dos homens. Sim. Aprovação de Deus. A aprovação de Deus. Tem razão. Bom, temos a firmeza de Calvino e príncipes da dieta de espirra. Você sabe o que é a dieta de espirra? Dá pra emagrecer bastante? Não, não é isso aí não. A dieta de espirra, ela era um conjunto, era uma reunião que eles fizeram para tentar fazer com que os reformadores eles voltassem atrás das crenças deles. Mas mais uma vez eles falaram algo parecido com o que Pedro e os apóstolos falaram. A gente não vai ir contra o que a gente está aprendendo na Bíblia. E aqui tem, né, a firmeza de Calvino. Calvino foi um desses reformadores e a história dele conta que ele viu um jovem sendo morto e ele estava sereno e feliz e tranquilo porque ele estava sendo morto pelas coisas que ele acreditava, esse Deus que ele acreditava. E aí ele foi levado a estudar e aprender mais sobre Deus. Sim. O que daria a você a coragem de ficar sozinho contra uma multidão por uma causa que você sabe que é certa? Boa pergunta, né? Eu acho que quando a gente conhece de fato quem é o nosso Deus, a gente tem isso de maneira mais firme. Por exemplo, se a gente está sendo abandonado, mas o nosso pai terreno, o Dani, no seu caso, e o Marcelo, no meu caso, falar, olha, pode confiar em mim que eu vou chegar e vou te ajudar. A gente vai confiar 100%, porque a gente conhece ele. E a mesma coisa com Deus. Se a gente não conhecer a Deus, a gente não vai conseguir até as últimas consequências e ficar sozinho porque Ele nos pediu. Mas se a gente conhece, aí sim a gente consegue ficar. Sim.
E eu acho que a pergunta fala, né? Coragem. Eu acho que precisa de coragem. Coragem é exercitada. A gente tem pequenas coragens no dia a dia, igual você falou, né? De falar alguma coisa que pode receber uma desaprovação. Pequenas coisinhas para uma coisa maior, a gente ter essa coragem também. Sempre pensamos na pressão de grupo como algo negativo, mas o grupo com o qual eles se associam teve um efeito positivo sobre a vida deles. Se você se relacionar com pessoas que amam a Deus, buscará conhecê-lo melhor. A gente vê essa pressão de grupo como algo positivo, como algo negativo normalmente, mas existe o lado positivo disso, como a gente comentou no começo, né? Se a gente se envolve com pessoas que querem algo melhor da gente, querem nos aproximar de Deus, a gente vai ser influenciado por isso também. Eu vou fazer uma pergunta. Quem são as pessoas ao seu redor que pressionam você a ser uma pessoa melhor, uma versão melhor de você? Eu acho que teria 2 núcleos. Um seria os amigos da igreja e também outros amigos que eu tenho que ajudam em questão dos meus princípios e tal. Mas acho que um grupo que ajuda bastante é a família, que é a família que sempre está do nosso lado e nos ajudando. Acho que a família é o primeiro núcleo e as pessoas que a gente mais ama, né? Então, ter um bom exemplo dentro da nossa própria casa é algo que nos motiva a ser uma versão melhor do que a gente é, né? Sim. Que tipo de pessoa você sonha em se tornar? Acho que essa pergunta eu responderia com alguém como esses reformadores, alguém como os apóstolos, que mesmo nas dificuldades não disseram não para Deus, né? E sim colocaram a vontade de Deus na frente. Sim. No dia de quinta-feira, no dia 6 de agosto, tem uma frase aqui da Ellen White que é assim: os príncipes reformadores haviam decidido apresentar uma declaração de seus pontos de vista para evidências extraídas das Escrituras. Confiaram a tarefa de prepará-la a Lutero, Melancthon e seus companheiros. Os protestantes aceitaram a confissão e se reuniram para assinar o nome do documento. Os reformadores tomaram cuidado para não misturar sua causa a questões políticas. Os reformadores, eles tinham esse princípio de que eles não deveriam misturar aquilo que eles estavam lutando de maneira religiosa com outras questões políticas da época. Porque naquela época, a religião e a política, os príncipes e como a sociedade era organizada, era tudo junto. Só que eles não queriam fazer isso. Eles queriam falar assim, olha, o que a gente está apontando aqui é algo religioso, é algo que tem a ver com a nossa salvação e não com algum benefício, por exemplo, financeiro ou de poder. E aí acho que isso é bem interessante, essa citação. Sim. Tem um assunto no dia de terça-feira. Você pode ler pra gente, por favor? É uma citação bem legal de Ellen White também, que diz assim: a coragem e a firmeza desses homens resultou na liberdade de consciência das gerações seguintes. Então, a gente está aqui hoje porque esses homens eles tiveram coragem. E aí eu fico pensando, né? Será que a gente tem essa coragem que eles tiveram? E o que a nossa coragem também não pode influenciar outras pessoas? A gente espera que Jesus volte logo, né? Mas imagina se Jesus não voltar em 100 anos, por exemplo. E daqui 100 anos as pessoas puderem conhecer mais a Deus porque a Esther fez alguma coisa, porque o Victor fez alguma coisa, teve coragem de não se curvar às pressões do dia a dia, mas se manteve firme a Deus. Acho que é interessante e legal pensar isso, né? É algo para se pensar uma noite inteira, nossa. Bom, e também tem o dia de sexta-feira que tem a citação do Denis, que fala: há uma vantagem em ter 102 anos. Não há pressões de grupo. Pois é, com 102 anos, nossa. A pessoa deve ter tanta experiência, né? Tanta sabedoria que ela consegue ir se desviando aí das pressões de grupo. Sim. E uma frase interessante. Desafio da semana. Olhe para o seu círculo de amigos hoje. Eles estão puxando você para o seu objetivo ou afastando você deles? E aí, pessoal? O que vocês diriam sobre isso? Comente aí nos comentários. Seu grupo de amigos estão puxando vocês para mais perto de Deus ou para mais longe? Para mais longe de Deus. Para se pensar.
Bom, gente, essa daqui foi a nossa lição de hoje. Espero que você tenha gostado. Muito obrigada, Vitor, por estar aqui com a gente. Obrigado pelo convite, foi um prazer estar aqui com vocês. Sim, volte sempre, viu? Porque foi muito bom fazer a lição com você. Pode deixar. Sim, bom, se você ainda não se inscreveu, corre, curte, compartilha, manda seu comentário, participa um pouco mais, porque é muito boa essa lição. Tem muitas coisas que a gente não sabia que a gente aprende, que nem eu mesmo sabia, eu aprendi aqui no podcast. Bom, e até a próxima lição. Tchau! Tchau, tchau.